Olá, eu sou Hacem, Evangelho de João, no capítulo 16, verso 8, diz assim: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No nosso meio maravilhoso, no meio cristão, no meio evangélico, tem algumas coisas que precisamos tomar cuidado. Algumas falas meio populares, eu costumo dizer de teologia popular, teologia indutiva, teologia meio que, vamos dizer assim, à margem dos princípios e da doutrina bíblica que o Senhor quer nos ensinar. E essas maneiras, esses ensinos populares, eles acabam se tornando meio nocivos para nós. Por exemplo, quando alguém às vezes diz assim, olha, fulano está numa vida muito errada, e nós precisamos orar para ele porque ele vai vir por bem ou por mal, pelo amor ou pela dor. Esse negócio é meio perigoso a gente falar isso. Nós precisamos tomar muito cuidado. É verdade que Deus usa tanto coisas boas para quebrantar o nosso coração, quanto coisas ruins. Paulo já disse que o sofrimento de Deus gera salvação. Mas o sofrimento é de Deus, é da pessoa de Deus. O sofrimento é só um objeto, ele não faz nada. Quem faz é Deus, é a mesma coisa de um médico. Não é o bisturi que faz a cirurgia, é o médico que faz a cirurgia usando o bisturi. Assim é o Senhor. O nosso médico dos médicos usa o bisturi chamado bem ou mal para operar o querer, o efetuar dele em nossos corações. E nós precisamos fazer diferença, porque o autor diz que o Espírito Santo, quando vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o bem ou o mal. Tem pessoas que, quando são abençoadas, coisas boas acontecem na vida, sim, elas entregam a vida a Jesus, mas elas precisam entender que não foi o presente de Deus, foi aquilo que Deus fez, mas foi o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, que fez aquela coisa benéfica para ela. Então ela tem que se voltar não para o objeto, mas para a pessoa que fez, que é o Espírito Santo. Inclusive o Espírito Santo, ele santifica. Espírito Santo, santo vem de separar, santificação é de separar-se, é uma cisão em que você se afasta do mal e se aproxima de Deus. Quem é que te leva para o Pai? O Espírito Santificador, o Espírito Santo, a terceira pessoa. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala assim, fulano, vamos orar, porque ele vai vir para o Senhor, nem que seja pela dor, por bem ou por mal. Não, vamos orar pelo derramar do Espírito, para que o Espírito Santo fale. O mal e o bem não fala com ninguém, quem fala é o Espírito Santo. Fala aos nossos corações que somos pecadores, porque a gente não cria em Jesus, verso 9 vai dizer isso. Fala que da justiça, porque o verso 10 diz que Jesus fala que ele vai para o Pai, ou seja, a justiça vocês perderam, eu sou a justiça, vocês não têm justiça nenhuma, e do juízo vindouro, principalmente porque o príncipe deste mundo está julgado no verso 11. Então o Espírito Santo que fala, você é pecador, cuidado que você está perdendo o justo, e o príncipe já foi julgado, o que dirá você? Há um juízo. A Bíblia deixa bem claro para nós, se eu não me engano, em Colossenses ou Filipenses, Paulo fala o escrito de dívida que havia, cheio de ordenanças contra nós, foi rasgado por Jesus, foi deixado ali no chão aos pés da cruz, cravado ali na cruz. Então eu já não tenho condenação nenhuma. Romanos, no capítulo 8, diz isso. Já não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é o Espírito Santo que nos convence do certo e do errado, que nos fala da justiça e do juízo. Não é a questão do bem ou do mal. Porque se fosse o mal, a priori, se eu entendesse que é o mal que traz a pessoa, sofrimento, dor, seja lá o que for, o inferno seria um lugar de um avivamento maravilhoso, porque tem lugar pior do que o inferno. E por que lá as pessoas não se convertem? Por que quem vai para o inferno vai sofrer intensamente, eternamente, e não muda, e não se arrepende? Lá não tem arrependimento, não tem ninguém no inferno dizendo, eu deveria ter ouvido fulano. Não, não tem não.
porque quem faz isso é o Espírito Santo. E a presença de Deus, o Espírito Santo, Deus não está compactuando da sua presença àqueles que estão no inferno. Os olhos dele estão no controle. Apocalipse fala que ele tem a chave do inferno e da morte. Ele está no controle, mas a presença que refrigera, que traz o entendimento do pecado, da justiça e do juízo, não está lá não. Então, tem muita gente aí que, por mais que sofra, está vivendo o pão que o diabo amassou queimado, essa pessoa não muda. Essa pessoa precisa do Espírito Santo. Então, nós precisamos orar para um filho, para um marido, para uma esposa, para um parente, um familiar, um amigo. Senhor, derrame o Espírito Santo. Não é por força, mas pelo teu Espírito, assim diz o Senhor. O derramar do Espírito é que precisa acontecer na minha vida, na sua vida ou de quem quer que seja. Não é bem e nem mal, mas é o Espírito, o Consolador. O texto se refere ao Consolador. Quando ele vier, se refere ao Consolador, ao Espírito Santo. O verso 7 explica isso. Jesus estava dizendo, olha, é necessário que eu vá, porque quando eu vier o Consolador vem, o Espírito Santo vem e é ele que vai convencer. Eu e você todos os dias precisamos, não é de momentos ruins ou bons, precisamos do Espírito Santo para estarmos sempre sendo convencidos pelos nossos erros e falhas, nos voltando para o único justo, soberano, Jesus Cristo, e nos alegrando, porque o príncipe já foi condenado e nós não. Nós estamos salvos, guardados na mão do Pai, mediante a obra vicária de Cristo Jesus. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8, assim disse o nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe.